Olá, caros alunos, é um enorme prazer estar aqui com vocês para esse nosso seminário. Seminário, como vocês já sabem, é uma atividade que procura trazer algumas discussões que fogem um pouco da rotina curricular do semestre. Ah, mas o assunto não tem a ver com as disciplinas do semestre? Sim. Na verdade, a ideia é que o seminário ele venha a agregar algum tipo de conhecimento que vai contribuir para a vida de vocês, profissional, a execução da vida profissional de vocês. Então, esse nosso seminário de hoje traz uma temática muito importante, que é a temática que envolve as métricas, as medidas que nós utilizamos no contexto empresarial, seja por meio da contabilidade, seja por meio de indicadores de produção, seja por meio de indicadores de marketing, mas é necessário que a empresa tenha medições de desempenho. E, consequentemente, nós, enquanto colaboradores, também precisamos ter esta consciência de que a medição, de que a métrica, ela contribui para que nós saibamos para onde estamos querendo ir. Esta é a temática desse nosso seminário. Seminário, então, que traz como tema, como vocês podem ver aí na tela, avaliação de desempenho, métricas e o BSC. Eu sou o professor Regis Garcia, doutor em Ciência da Informação pela Unesp, mestre em Contabilidade com ênfase em Finanças pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Controladoria e Gestão Financeira pela FACAR e executivo de empresas. Nós também administramos e atuamos em empresas. Por isso que nós gostamos sempre de defender essa temática da necessidade da métrica, da necessidade da medição das nossas atividades. Vamos lá, vamos para os objetivos do nosso seminário. Então, primeiramente, nós vamos trazer para vocês uma discussão sobre o panorama do mercado empresarial e demais organizações, no sentido de evidenciar a necessidade de que as empresas, então, executem a sua avaliação de forma constante. Apresentar também o conceito, bem como a finalidade da avaliação de desempenho. Seria o que ela é e para que ela serve. Conceituar os principais elementos relacionados com a avaliação de desempenho. O que compõe a avaliação de desempenho? Apresentar o Balanced Scorecard, ou BSC, como um sistema voltado para a avaliação de desempenho empresarial por meio de indicadores. Então tá aí, esses são os nossos objetivos. Nós vamos chegar ao final desse nosso seminário, certamente com todos eles cumpridos. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, que vocês desejarem, que interagir conosco sobre algum tema específico do que nós estamos falando, não deixem de enviar as suas perguntas para as nossas tutoras que acompanham esta nossa aula. Combinado? Muito bem. De onde surgiu, por que surgiu essa ideia da medição, principalmente no contexto no qual nós estamos? Contexto atual. Vamos ver? Essa figura que nós trouxemos aqui para vocês, ela é ilustrativa, no sentido do que nós pretendemos discutir com vocês. O contexto atual de mercado, ele, obviamente, é caracterizado por um número muito maior de empresas disputando o mesmo espaço. Não é isso? O mesmo espaço. Então, todas as empresas estão em um mercado
O mercado ele tem um tamanho definido, então, à medida que nós temos a entrada, o ingresso, o desenvolvimento de outras empresas, nós acabamos aumentando a competição. A competitividade passa a ser um instrumento essencial das empresas. Essa figura, ela mostra aqui um sujeito, certo? Que está desenhando, estruturando, quantificando vários aspectos da organização, né? Organograma, gráficos de crescimento, quantas ideias surgem no meio empresarial, a questão da gestão de pessoas, o Big Data, que é o conjunto de dados que a empresa utiliza para gerir as suas informações, a tecnologia, né, computadores, estrutura física, software. Então essa figura, ela evidencia um pouco esse contexto empresarial no qual vocês, enquanto futuros contadores, irão atuar, não é? Ou seja, nós vamos para o mercado de trabalho formados como contadores, porém, nós iremos exercer uma atividade que está relacionada com a gestão empresarial. Portanto, é obrigação nossa, enquanto profissionais ligados à área de gestão, compreendermos estas questões relacionadas ao contexto de competitividade, as ações necessárias para enfrentar essa competitividade e, principalmente, no nosso caso, a importância da geração de informações úteis. Essas informações úteis para o processo de decisão, muitas delas são geradas a partir do conceito de métricas, a partir do conceito de avaliação de desempenho de cada uma das atividades desenvolvidas no contexto empresarial. Por isso nós estamos destacando, por isso que nós estamos aqui valorizando a importância de se medir aquilo que se faz. Vejam no próximo slide. Ele traz para nós o principal aspecto do que nós estamos discutindo. No fundo, o que nós buscamos é a competitividade, é nos manter competitivos. Nós precisamos, enquanto empresas e gestores empresariais, ter muita atenção ao ambiente externo empresarial. Então, nós precisamos, enquanto empresa, certo? Então, imaginamos aqui que nós temos uma empresa, ok? A empresa, ela não pode olhar apenas para dentro do seu ambiente, não é? Ah, mas é importante. Claro que é importante, é fundamental, eu diria, a empresa olhar para dentro do seu ambiente. Porém, vários pontos, vários aspectos internos sofrem influências e influenciam muitas vezes o mercado, aquilo que está fora do contexto empresarial. E é aí que entra a importância da medida. Por quê? A grande pergunta que nós muitas vezes fazemos é: como nós, empresas, estamos em relação ao mercado no qual nós atuamos, né? Como estamos em relação ao mercado? Então, manter-se competitivo é, sem dúvida, o principal aspecto. Outro aspecto importante é o ambiente interno. Então, o externo é importante, assim como analisarmos o ambiente interno de forma bastante individualizada, de forma bastante organizada. Manter um bom nível de planejamento, sem dúvida nenhuma, é fundamental, principalmente relacionado às ações, no sentido de prever e não apenas corrigir. Vejam, a métrica, a medição daquilo que é feito, geralmente
se dá sobre as ações, se dá sobre as tarefas, sobre as atividades que as pessoas desenvolvem dentro do contexto empresarial. Nós podemos citar como exemplo a produção de um determinado produto. Imaginemos aqui um veículo, por exemplo. Esse veículo, até que ele fique disponível para a venda, até que ele esteja pronto para ser vendido, ele passou por N etapas importantíssimas, que se inicia até mesmo muito antes deste veículo começar a ser produzido. Por isso que a prevenção, a ação preventiva, ela é tão importante. A escolha da matéria-prima que esse veículo irá utilizar, por exemplo, determinará o nível de qualidade com o qual o veículo estará ao final do processo produtivo. Agora, como eu saberei se a exigência de qualidade está sendo cumprida ou não? Como eu saberei se o veículo está atendendo ou não às características daquilo que foi estabelecido para ele? Eu sei a partir do momento que eu meço, a partir do momento que eu estabeleço critérios de medidas, a partir do momento que eu estabeleço as formas com as quais eu estarei avaliando determinada atividade, determinada tarefa, determinado grupo de ações que redundarão certamente em mais qualidade, redundarão certamente em atingir aquilo que eu estabeleci no início do meu planejamento. Por isso a métrica, por isso a medição. Tá ok? Vejamos lá. Próximo slide traz para nós um outro aspecto. O que é principal em tudo isso que nós acabamos de falar? Criar um bom sistema de controle. Eu não consigo medir, é disso que nós estamos falando, de métricas, eu não consigo medir sem um sistema eficiente de controle. Controle do quê? Das atividades. Se eu digo para uma pessoa que ela tem, vamos imaginar aqui um departamento de telemarketing, certo? Telemarketing. Esse telemarketing, eu posso ter, por exemplo, como um critério, ligações. Não é isso que o telemarketing faz? Então, ligações. Número de ligações, certo? Então, o número de ligações é o meu critério. Está aqui um exemplo. A atividade de ligar para o meu cliente, a atividade de fazer ligações, é um dos critérios que estão pré-estabelecidos no meu sistema de controle. E é isso que vai contribuir para que eu tenha mais ou menos sucesso nessas atividades. Se eu meço a atividade desde o seu início, a soma de todas as atividades corretamente medidas e corretamente avaliadas, certamente resultará em algo mais positivo do que se as atividades ocorrerem sem nenhum critério de medida, sem nenhuma avaliação. Tudo bem? Vocês vão ver um vídeo agora que complementa isso que nós falamos e voltamos daqui a pouquinho. Bom vídeo a todos. Mundo louco, competitivo que estamos vivendo. Como vencer na livre concorrência? Não é como vencer nesse processo de globalização, de competição global brutal que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu quero lembrar você é o seguinte: veja o que realmente mudou. Preste atenção. Primeira coisa que mudou, e nós sabemos disso, é que o número de concorrentes conosco, façamos nós aquilo que fizermos, seja a nossa empresa, a empresa que for, o número de concorrentes conosco aumentou muito, terrivelmente. Cerveja eram 2, 3 marcas, geladeiras 2, 3 marcas, bancos 3, 4, 5 bancos e assim por diante. Lembrem bem,
O número de concorrentes conosco aumentou muito. Nós temos mais de 500 modelos de carro zero disponíveis no mercado, mais de 80 tipos de molho de tomate e assim por diante. Vejam quantas escolas de idiomas você tem, veja quantos postos de gasolina você tem para atender você. Então a primeira coisa é que o número de concorrentes conosco aumentou muito. Não precisa explicar isso, porque você está sentindo, todos nós sabemos disso. A segunda coisa que aconteceu complicou um pouquinho a primeira. Sabe o que é? A qualidade dos produtos concorrentes e dos serviços concorrentes, das empresas concorrentes. A cada dia que passa se torna mais equivalente, mais semelhante. Não tem mais geladeira que não gele. Não tem televisão que não pegue os canais. Não tem mais automóvel 0 km que seja ruim. Não tem um computador que não compute. Quer dizer, entenderam? Quer dizer, a qualidade não se discute mais. Qualidade, preste atenção, é o cacife para você sentar na mesa do jogo e começar a jogar. Se você não tem qualidade, você já está morto. Você pode não ter deitado ainda, mas já morreu como empresa. Não é? Peter Drucker, aquele famoso guru americano, sempre disse isso. Qualidade não se discute mais. Ou você tem, ou você está fora do mercado. Você pode não estar fora agora, mas estará fora daqui a muito pouco tempo, se não cuidar da qualidade. Quando qualidade começa a ser... Muito bem, vocês perceberam o quanto, né, nas palavras do professor Marins, o quanto o aspecto qualidade ele é importante, mas ele destaca algo fundamental. A qualidade entre as empresas e entre os produtos está equivalente. Não existe mais grandes diferenças de qualidade suficientes para determinar que uma empresa está dentro ou fora do mercado, como havia algum tempo atrás, em que empresas de alta tecnologia, empresas que tinham condições de investimento, se distanciavam muito das demais e aí o próprio mercado acabava migrando para essa empresa, deixando as demais às margens. Hoje, até empresas mais singelas, empresas menores possuem capacidade de atendimento, possuem capacidade de geração de produtos com qualidade. E isso tem feito, como o professor Marins destacou, com que o fator de diferenciação não seja só o aspecto qualidade, mas sim outros aspectos que fazem parte do processo empresarial. E a métrica, ela justamente é um ferramental que contribui nesse sentido. Se você faz uma análise horizontal de um balanço, de uma demonstração financeira, de um ano para outro, o que você está fazendo, na verdade, é o estabelecimento de métricas que indicam se houve evolução ou não das contas e dos grupos pertencentes a esta demonstração que eu estou avaliando. Se aumentou ou diminuiu o meu volume de caixa, se aumentou ou diminuiu o meu investimento imobilizado, se o meu patrimônio líquido cresceu, manteve-se ou decaiu de um ano para o outro. São métricas, são quocientes, indicadores que contribuem para uma avaliação de eficácia da gestão patrimonial. Vejam no próximo slide o conceito de métrica. É por meio delas, das medidas, então métrica significa medidas, geralmente quantitativas, mas não apenas quantitativas, certo? É por meio delas, dessas medidas, que
nós proporcionamos elementos comparativos. Bom, ruim, certo? Alto, baixo, bom, razoável, ruim, ótimo. Essas características, elas são representadas pelas medidas. Aumentou, diminuiu, variou positivamente, variou negativamente. Então, nós avaliamos aquilo que ocorreu em relação àquilo que nós planejamos, tá certo? Então, nós chamamos isso de comparação entre o real e o previsto, certo? O real e o previsto. Então, se eu fosse trabalhar aqui, por exemplo, com um gráfico, né? A gente chama de dashboard, que é painel de controle. Então, vamos imaginar aqui um gráfico, certo? Se utiliza muito nas empresas atualmente. Vamos dividi-lo aqui em vermelho, né? Vamos colocar aqui na outra extremidade o verde, certo? Vamos colocar o azul aqui no meio. Ok? Bem, este gráfico, o simples fato de nós termos um gráfico evidenciando se a minha variação ela é positiva, neutra ou negativa, já representa para nós uma informação substancial sobre aquilo que está acontecendo versus aquilo que eu previ. Suponhamos que a minha meta aqui seja de 110%, a minha meta aqui seja de 50%, que minha meta aqui seja de 20%. Então, o fato de eu estar no verde significa que eu atingi 110% daquilo que eu previ. Esse tipo de instrumental, gente, é fundamental, é um exemplo, né? Mas é fundamental para que nós consigamos interpretar as variações orçamentárias, né? Nós, na contabilidade, aprendemos muito sobre orçamento. Nós consigamos avaliar a movimentação de caixa da empresa, as variações patrimoniais, certo? Falando em termos contábeis, se nós levarmos esse conceito para o setor, por exemplo, industrial, nós estaremos falando de volume de produção, nível de erro, quantidade de produtos com produção de alta qualidade, quantidades de produtos que saíram com defeitos e assim sucessivamente, tá bom? Bem, nós vamos fazer uma atividade, fechamos esse nosso bloco, para fixarmos esse conceito. Vejam aí a atividade. Reúnam-se em grupos, sempre bom, né, discutir o tema em mais de um aluno. Pergunte ao seu colega em qual ou quais ramos de atividade ele ou a empresa na qual ele trabalha está atuando. Depois, troque experiência sobre o seguinte: existem ramos de atividades mais competitivos do que os outros? E o que fazer para não se perder competitividade, principalmente nesses casos de maior competitividade, ok? Vamos dar alguns minutos, voltamos daqui a pouco. Boa atividade!
Muito bem, pessoal. Temos aqui uma contribuição que nós selecionamos, né, do pessoal de Xaxim. Um abraço para vocês aí de Santa Catarina. Obrigado pela participação. O pessoal diz o seguinte: ter um diferencial na qualidade do produto, com um preço competitivo, com a busca permanente de maximização de lucros através da boa e eficiente gestão no controle e na redução de custos. Gostei bastante dessa relação, né? Controle e redução dos custos. Parabéns ao pessoal de Xaxim. Também participando aqui, selecionamos o pessoal de Alagoinhas. Uma boa noite para vocês aí de Alagoinhas. Obrigado pela participação. Os alunos dizem que existe sim ramos mais competitivos do que os outros. Por exemplo, construção civil, muito bem lembrado. Imobiliária também. Comércio de alimentos, principalmente, né? Comércio de alimentos. Parabéns ao pessoal de Alagoinhas, corretíssimo. Olha o pessoal de Guarantã do Norte, como estão aí? Tudo bem? Um abraço a todos. Sim, há atividades mais competitivas que outras. Para não perder nessa competitividade, o profissional deve sempre se manter atualizado e informado, não fugir do foco do seu trabalho, oferecer um bom atendimento para conquistar novos clientes. Muito boa resposta também do pessoal de Guarantã do Norte. Beleza? Muito obrigado pela participação, vocês responderam muito corretamente, né? Aliás, corretamente a atividade. Vamos dar andamento então à nossa aula. Vejam aí no próximo slide, temos uma figura muito interessante, também diz respeito ao aspecto que nós estamos conversando aqui, que é a questão da avaliação de desempenho. Como nós falamos anteriormente, a métrica, ela significa medida, né? E aí, medida para quê? Né? Para que nós fazemos a medição das atividades? Aí, a resposta está aqui, ó. Fazemos a medição das atividades para avaliarmos o desempenho de nossa equipe, o desempenho das atividades que nós desenvolvemos na empresa. Por exemplo, aqui tem alguns itens, né, que estão descritos nesses pódios, embora vocês não consigam ler aí, eu vou dizer para vocês, ó, consciência social e ambiental, é um exemplo de métrica, o quanto a empresa está investindo, por exemplo, em aspectos de recuperação do ambiente, pode ser uma métrica relacionada a esse aspecto. A criatividade e inovação é um outro exemplo importante, o quanto a empresa investe ou que tipo de medição que ela poderia ter, por exemplo, que indique esse aspecto de criatividade e inovação, né? Sei lá, o número de novos produtos lançados no último ano, é um exemplo. Trabalho em equipe, o quanto a empresa está conseguindo fazer com que as pessoas trabalhem em equipe. Gente que faz, premiar as pessoas que se destacam na equipe, relacionamento com o cliente, premiar as pessoas que obtêm o melhor relacionamento com os clientes por meio de avaliação de resultados desse relacionamento, excelência em resultados, também a busca da efetividade da execução de forma eficaz das atividades. Atitude positiva, um outro aspecto muito importante que as pessoas devem levar em conta e que tem a ver também com as medidas de desempenho, com a avaliação de desempenho, tanto das pessoas quanto das atividades, tá certo? Tudo isso, então, está relacionado com a avaliação de desempenho, que é o aspecto que nós estamos aqui discutindo. Agora,
É fácil nós avaliarmos as atividades empresariais? Não, não é fácil. Custa nós avaliarmos as atividades empresariais? Custa, e não é pouco. Há uma necessidade de um investimento razoável em sistemas, em organizações de processos suficientes para que eu consiga chegar a essas medições, a essas métricas. Vamos ver o que nós medimos? Vejam aí no próximo slide, ele diz o seguinte: temos que ter métricas para todas as atividades relevantes da organização. Então, todas as atividades relevantes da organização precisam ser medidas. Nós temos métricas relacionadas a finanças, chamadas de métricas financeiras, cujo exemplo aqui eu posso dar o faturamento, custos envolvidos com o meu faturamento, despesas, etc. Eu tenho métricas de qualidade. Vocês ouviram e viram o professor Marins falando sobre isso. A importância da qualidade, embora não seja mais o único diferencial, continua sendo um diferencial. Métricas de qualidade mede erros no processo produtivo, mede nível de retrabalho que as pessoas, de repente, estão executando, entre outros. Métricas sociais, projetos sociais e ecológicos que as empresas desenvolvem para o meio no qual ela atua. Métricas de desenvolvimento de equipe, treinamento e capacitação de equipe, também muito importantes para o bom andamento da empresa. Métricas de satisfação de funcionários, métricas de satisfação de clientes. Então, são várias métricas que nós utilizamos no cotidiano empresarial. Essas medidas determinam se a empresa está ou não no rumo correto, certo? Se a empresa está ou não atingindo aquilo que ela planejou. Existe uma suma, existe uma frase assim muito conhecida no meio empresarial que é: você não consegue medir, é impossível você medir aquilo que você não estabeleceu como meta anteriormente. Para eu saber se eu estou bem ou mal em relação a determinada atividade, eu preciso de antemão saber como essa atividade será medida, como eu criarei e como eu divulgarei os aspectos relacionados ao cumprimento dessas metas e dessas atividades. Se eu não sei absolutamente qual é o volume de vendas que eu preciso, se eu não sei qual é o volume de redução de custos que vocês muito bem citaram, eu não tenho como saber se eu estou vendendo o suficiente e reduzindo os custos de forma adequada. Vejamos lá. O conceito de avaliação de desempenho ou de métrica, nós podemos dizer que representa o processo pelo qual uma determinada pessoa que avalia esse processo, que é o avaliador, se utiliza de metodologias específicas. Então, são geralmente ferramentais criados especificamente para se conseguir medir as atividades. Também ferramentais tecnológicos, dentre os quais os sistemas de informações gerenciais, os chamados SIGs, são realmente exemplos dos principais instrumentos utilizados nesse processo. Acompanhamos todas as atividades por meio de indicadores, o nível de eficácia das atividades organizacionais, então são medidos por esses indicadores,
bem como os seus resultados obtidos também são acompanhados por meio desses indicadores. Como nós falamos anteriormente, para que haja a métrica, para que haja a medição, para que haja o processo de avaliação de desempenho, antecipadamente eu tenho que dizer, a minha meta é X, minha meta é Y, eu quero chegar em determinado ponto, eu quero superar determinado volume de produção, eu quero superar determinado volume de venda. Então, primeiro eu estabeleço isso, depois nós colocamos a empresa em andamento e avaliamos se ela está indo adequadamente para o cumprimento desses objetivos. Vejamos lá, a finalidade dessas medições, qual é? Para que eu faço tudo isso? Vamos ver? A avaliação de desempenho, ela visa gerar possibilidades de se estabelecerem premiações, então eu posso premiar membros da equipe, mas também posso estabelecer punições pelo não cumprimento daquelas metas. A quem? Aos responsáveis pelas atividades. Por isso, aspectos comportamentais são fundamentais. Eu preciso treinar essa equipe, eu preciso preparar essa equipe de uma forma adequada. Mas eu preciso principalmente permitir que esses processos, que essas atividades possam ser melhoradas de forma constante. Então, em síntese, nós fazemos a preparação da equipe por meio de treinamento, de conscientização. Então, eu estou avaliando o comportamento. Depois, eu estabeleço processos que serão avaliados por meio do comportamento desses líderes, dessas pessoas. E depois, eu indico como eu posso melhorar determinada atividade depois que eu faço o seu processo avaliativo. Beleza? Muito bem. Vamos ver mais um vídeo, fechando esse nosso segundo bloco, voltamos daqui a pouquinho. Como as empresas vão classificar as pessoas quanto à alta performance? Muito bem, como é que você vai ser avaliado? Como é que as empresas vão avaliar o seu desempenho? Se vai ser através de desempenho mínimo ou máximo? Antigamente, os chefes avaliavam os funcionários, hoje até os funcionários avaliam os chefes. Antigamente, a avaliação de desempenho era feita por adjetivos. Pontual, assíduo, não é? Uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem capital social, capital moral, capital intelectual. Aquela pessoa tem DDD. O que é DDD? Decisão, disciplina, determinação. Ele é avaliado pelos 4 ãos. Sabe quais são os 4 ãos? Visão, missão, concentração e ação. Isso é bonitinho. Às vezes ordinário. Porque sabe como é que você vai ser avaliado? Você vai ser avaliado pelas empresas modernas através de uma linguagem que você vai achar estranha, talvez um pouco chocante. Você vai ser avaliado por um quadrante, que é o seguinte: vagabundo e burro, inteligente e vagabundo, trabalhador e burro, e inteligente e trabalhador. Bom, eu tenho certeza que, pelo fato de você estar sintonizado neste programa, você não é nenhum dos 3, eu tenho certeza disso. Mesmo porque o que vai acontecer no mundo é o seguinte: as mudanças da pós-globalização são intensas, a velocidade de mudança é tão predatória, que, por exemplo, até salário vai acabar. Vai acabar salário no mundo, que antigamente significava pagamento em sal. E você vai ser remunerado por tarefas. A avaliação de desempenho vai ser tempo e tarefas. Então o teu chefe vai chegar para você e falar o seguinte: se você pintar essa parede daqui até aqui
em 2 horas, você vai ganhar $7. Se você pintar essa parede daqui até aqui em 5 horas, você vai ganhar $12. Quer dizer, remuneração vai estar avaliada a desempenho, né? Claro. E o seu desempenho pode ser máximo ou pode ser mínimo. Agora, vai ser muito ruim, né, um avaliador chegar e botar lá, ele é vagabundo e burro, ele é inteligente e vagabundo, ele é trabalhador e burro, ou ele é inteligente e trabalhador. E eu tenho certeza que vai restar para você essa 4ª opção. Você ser inteligente e trabalhador. Porque aí, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a ser disputado no mercado. Junto com os feras, os headhunters, os caçadores de cabeças, estarão todos à sua mira, todos à sua busca, né? O inteligente trabalhador é aquele que é chamado também de intrapreneure, ou numa linguagem mais simples, o empreendedor interno. É aquele que pensa com mentalidade de patrão, ele pensa como patrão. Ele tem gosto pelo risco, criatividade e organização, que é o triângulo máximo da excelência organizacional, né? Ele pensa como patrão. Cuidado para você não ser avaliado de uma forma que você não vai gostar. Eu tenho certeza que pensando como inteligente e trabalhador, você vai receber aquela remuneração e aquela avaliação que você merece. Tá aí os aspectos mais importantes que o vídeo traz para nós, sem dúvida nenhuma, são relacionados à forma com que as pessoas são avaliadas por suas atividades. Não importa a classificação, obviamente que foi utilizada ali uma metáfora, foi utilizado um exemplo, não é? Para dizer como as pessoas são avaliadas atualmente, mas o mais importante é que nós entendamos que nós somos avaliados, que nós entendamos que nós passamos por processos de avaliação e que não há como fugir mais desse conceito, não há como fugir mais desta atividade empresarial, que é a de avaliar, que é a de constantemente estar acompanhando as atividades. Quem pensa, ou quem não gosta, ou quem não se adequa a essa nova realidade, está fora do mercado. Certamente vai ter problemas na sua recolocação, na sua adequação no contexto das empresas. Porque as empresas precisam medir, porque as empresas precisam se desenvolver e só se desenvolve à medida com que elas conseguem saber se estão adequadamente ou não no rumo do cumprimento de seus objetivos. Tá ok? Vamos fazer mais uma atividade? Vejam aí. Considerando suas próprias experiências em empresas ou em contato com seus colegas aí da sala que trabalham, discutam e respondam a seguinte questão: quais as principais áreas e tipos de avaliações utilizadas pelas empresas? Quais são mais financeiras ou quais são mais qualitativas? Deem exemplos para nós de medidas financeiras e de medidas qualitativas nas empresas em que vocês trabalham. Boa atividade, voltamos daqui a pouco.
Muito bom. Legal, olha, nós selecionamos aqui uma resposta do pessoal de Ijuí. Um abraço a todos aí, uma boa noite. Valeu pela participação. Empresas que participam do programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, o PGQP, efetuam todo tipo de avaliação, pois todos os aspectos são pontuados. Temos muitas empresas participando na região. Parabéns pelo exemplo aí, o pessoal de Ijuí. Muito bacana, né? O programa de busca de qualidade e produtividade aí em solos gaúchos. Muito bacana, um exemplo aí para todos nós. Continuamos, vamos lá, próximo slide traz para nós os tipos de avaliações. Não se preocupem em não estar de repente conseguindo ler aqui o que está no quadro, embora esteja no slide de vocês. O mais importante dessa figura não é o que está escrito, mas aquilo que ela está representando. Esse sinal de mais e esse sinal de igual, eles estão indicando o que aqui neste nosso quadro? Ele está indicando o seguinte, ó, a avaliação qualitativa, certo? A avaliação qualitativa, ela deve ser adicionada na empresa, utilizada conjuntamente à avaliação quantitativa, tá certo? Então, a avaliação qualitativa, ela deve ser utilizada em conjunto com a avaliação quantitativa. E o conjunto desses dois tipos de avaliação é o que vai me permitir a avaliação de desempenho. Então, lembrando, avaliação de desempenho envolve avaliação quantitativa mais avaliação qualitativa. Para que isto aconteça, nós temos que pensar em termos de cultura empresarial. Para que a organização ela implante o processo de avaliação, é necessário que colaboradores desenvolvam uma cultura de avaliação, para que as pessoas saibam e atuem de uma forma conjunta em prol dos objetivos organizacionais e para que se torne possível que esse processo seja parte comum da execução dessas atividades, para que a avaliação ela não seja considerada, gente, um aspecto só punitivo, mas ao contrário, seja considerado um aspecto que faz parte do desenvolvimento empresarial e que é importante e fundamental para o sucesso da empresa. E isso só se faz fazendo um tratamento cultural, para que a empresa consiga traduzir aos seus colaboradores a importância daquilo que ela está medindo, o porquê ela está medindo, aonde ela quer chegar. Por isso que o aspecto cultural nessa questão da avaliação é fundamental. Tudo bem? Vejamos lá o próximo slide. Ele traz para nós uma questão dúbia. Ou seja, a avaliação de desempenho, ela representa punição ou a avaliação de desempenho, ela representa uma premiação? É o equilíbrio dessas consequências que, obviamente, vai fazer com que a avaliação seja um sucesso no contexto empresarial. Mas o equilíbrio desses dois aspectos não é fácil. Por quê? Porque nós lidamos com seres humanos, com pessoas. Pessoas pensam, pessoas agem de acordo com aquilo que elas acreditam. Por isso, a importância do tratamento cultural antes, durante o processo de implantação. Então, por isso que nós temos que primeiro tratar a empresa culturalmente, para depois nós termos condições de implantarmos um processo avaliativo adequado. É muito difícil para as pessoas receberem um feedback de uma avaliação sem que elas soubessem de antemão que estão sendo avaliadas. Isso é muito complicado. Olha, o pessoal de Juí não deu o exemplo aí do controle de qualidade e produtividade que é sugerido
para as empresas. E como eles citaram, muitas empresas aderem ao programa, muitas empresas elas fazem questão de estar no programa. Por quê? Porque culturalmente elas entendem a importância de estar medindo, de estar buscando o aumento de produtividade. Tá ok? Muito bem. Pensando nesse aspecto de punição, de premiação, vamos refletir um pouco mais sobre o que esses dois aspectos representam? Vejam aí. Bom, primeiro é importante a gente localizar o tema, conceituar do que se trata a gestão de desempenho, né? Nada mais é do que a gestão das expectativas sobre a atuação e o resultado do trabalho das pessoas num dado contexto de trabalho qualquer, normalmente numa organização. Mas não é só nas organizações que as avaliações acontecem e a origem não é localizada apenas no campo da administração de empresas. Na verdade, o ser humano, por ser um ser social, ele foi desenvolvendo até como parte da evolução da espécie uma capacidade de avaliar outros indivíduos da sua própria espécie, avaliar a confiança que se tem naqueles indivíduos para que possam fazer parte dos seus grupos. Desde as mais primitivas organizações humanas, os clãs, né, já é possível perceber essa situação. E quando o ser humano foi organizando de forma mais complexa o trabalho, né, e foi montando organizações de trabalho aí em sentido amplo, também a gestão do desempenho se torna algo natural, né? E muitas vezes, porém, informal, não no nível de formalização que a gente encontra nos dias de hoje. Então é oportuno a gente lembrar, né, de exemplos. Eu vou trazer alguns rápidos aqui de organizações bem antigas em que a gestão de desempenho de modo muitas vezes mais informal do que formalizado acontecia. Então a igreja, né, ou as igrejas, os exércitos, a maçonaria, que tem vários critérios, ainda que mais secretos na sua tradição, mas que tem a ver com o desempenho dos membros, dadas as funções, objetivos da maçonaria. As corporações de ofício, né, que no mundo ocidental aí foram os embriões das empresas, e que aí era necessário com que o mestre, né, pudesse ir avaliando o desempenho dos aprendizes, os aprendizes podendo então evoluir na sua habilidade, na sua execução dos trabalhos. Aí tentando localizar no campo da administração, né, a gente vê desde o começo da administração científica um foco já, um dos temas principais é como é que eu organizo o trabalho, como é que eu torno o trabalho mais eficaz e eficiente, e aí a avaliação do desempenho, da produção, a busca pelo Frederick Taylor do melhor padrão de desempenho possível, o desempenho e o Fair Day's Work, né, aquele dia justo de trabalho, como algo que iniciou aí uma formalização desse processo no contexto das organizações. Uma referência histórica bem documentada de uma iniciativa já antiga de gestão de desempenho é de uma empresa americana chamada Lincoln Electric, né? Não posso afirmar que é o primeiro caso, mas é um caso muito bem documentado que na última década do século XIX, por volta de 1895, 96, essa empresa já existia e começou a praticar, além da remuneração por tempo, por hora trabalhada, programas de incentivo, de remuneração variável. Essa empresa existe até hoje, né? E é conhecido aí como um dos primeiros casos realmente bem documentados e relatados de experiências de avaliação de desempenho na administração. Vocês perceberam no vídeo, né, a diferença entre a avaliação formal, aquela avaliação formalizada que envolve relatórios, normas, regulamentos, e a informal, que é uma espécie de avaliação que não está padronizada, não está documentada, mas que existe, mas que as empresas fazem. Então essa é a diferença de uma e da outra. E aí, na empresa de vocês, nas empresas que vocês conhecem, existem mais avaliações formais ou avaliações informais?
Vejam aí a atividade que eu estou propondo para vocês. Olha lá. A avaliação de desempenho nessas mesmas empresas que vocês estão aí discutindo em sala, a avaliação de desempenho nessas empresas faz parte da estratégia. Por quê? São formais ou são informais? Voltamos daqui um minutinho. Boa atividade. Muito bom, legal, agradeço aos comentários do pessoal de Xaxim, abraço a vocês. Breves, um abraço a todos aí de Breves, né? Nas empresas locais constata-se uma grande quantidade de avaliação informal, bacana. Os administradores, gestores, visão do lucro da empresa quanto ao desempenho dos empregados. Muito bom, perfeita a resposta do pessoal de Breves. Boa noite a todos aí. Itaberaba também participando, abraço aí ao pessoal de Itaberaba. Valeu pela participação. De modo geral, as empresas de pequeno porte fazem suas avaliações de forma empírica. Bem, empírica significa de acordo com a ocorrência real, né? Muito bom. Não levando em consideração as estratégias na avaliação ou na forma de desempenho. Muito boa a resposta aí do pessoal de Itaberaba. Ilustrou bastante aqui o que nós estamos falando. Legal. Andradas, um abraço a todos de Andradas, mineiros de Andradas, né? Existe a formal através da avaliação de desempenho ou por algum outro documento, mas também não podemos esquecer que existe a informal, através da avaliação do dia a dia, as observações que são feitas, entre outras. Muito bom conceito de vocês de Andradas, perfeito. A avaliação do cotidiano é um aspecto informal. Legal, estão de parabéns, acompanhando legalzinho o conteúdo e demonstrando conhecimento sobre o tema. Parabéns a todos. Continuamos, vamos lá. A estratégia da avaliação de desempenho passa certamente, gente, por aspectos financeiros. Então nós temos aspectos qualitativos, mas temos o aspecto financeiro também. Então aqui um exemplo, né,
de uma avaliação, né? Your website, o seu website, né? Então a questão da propaganda, o SEO, que é a gestão de tráfego do seu site, mídias sociais, os blogs, o conteúdo, são aspectos que para uma empresa que se utiliza de site, são aspectos importantíssimos e fundamentais. Agora, como vocês muito bem disseram, não é só a formalização que é importante, mas ela é importante. Formalização é fundamental. E qual é um dos melhores exemplos que nós temos de avaliação de desempenho? É o BSC, Balanced Scorecard, que na verdade é uma gestão baseada em atividades medidas, né, por meio de cartões, por meio de painéis, por meio de informações sintetizadas. O Balanced Scorecard é isso, é Kaplan Norton, né, que são os criadores do sistema. Mas vamos ver um vídeo, né? O vídeo esclarece para nós alguns aspectos desses que eu estou falando. Voltamos daqui a pouquinho. Olá, esse vídeo é sobre Balanced Scorecard, ou um painel balanceado de controle. Ele é utilizado essencialmente para monitorar a estratégia de negócio. E ele é bacana, né, porque ele força os gerentes a não focar apenas na perspectiva financeira do negócio, mas ele força a esses gerentes a discutir, a analisar outras perspectivas, como a perspectiva do cliente, né, dos processos internos e dos processos de inovação e aprendizagem da empresa. Então, o enfoque desse vídeo será ligado à parte de inovação, né? Aonde que nós podemos utilizar o Balanced Scorecard para desenvolver inovações disruptivas. Ok? Bom, então, nós vemos que o Balanced Scorecard ele está ligado, né, aos precursores da inovação. Ou seja, são as ações que as empresas precisam executar ou ter implementadas para ganhar o direito de inovar. Porque lá no seu Balanced Scorecard, né, tem que existir uma referência aos projetos de inovação, né, ou as iniciativas de inovação, né, que a empresa irá adotar. Ok? Então é dentro desse conceito, né, ou seja, os precursores da inovação, ou antes de você começar um programa de inovação da sua empresa, você tem que ter isso como estratégia. Ok? Bom, o que é efetivamente o Balanced Scorecard? Né? Ele trabalha, né, com 4 perspectivas: perspectiva financeira, organizacional, de processos internos e de clientes. Ok? Bom, a primeira perspectiva é a perspectiva financeira, né? E é onde normalmente as empresas focam. É claro, porque se elas trabalham, né, para os acionistas, muitos dizem isso, né? Bom, eu trabalho para os acionistas, então o que os acionistas querem? Dinheiro, rentabilidade. Então eu tenho que focar nesse contexto. Então é aí que existem algumas métricas que são utilizadas dentro dessa perspectiva financeira, né? Como renda da operação, qual é o ROI, né, o retorno do investimento que eu tenho, qual é o meu crescimento de vendas e receita, quais são as vendas repetitivas como porcentagem do volume total de vendas, qual é a rentabilidade, né, na relação produto, cliente, canal, renda por tonelada, qual é o custo por unidade do meu produto, né, quais são os custos de venda como percentagem dos custos totais ou receitas. Ou seja, métricas que mostram qual é a evolução, né, e o desempenho que tem a minha empresa. Agora, associado a isso, né, nós temos que ter uma perspectiva do cliente, porque no final do dia, né, é ele que importa, né, e nós temos que ter uma política, uma estratégia, né, para gerenciar
a questão do cliente. Então, por exemplo, nós temos que conhecer qual é a nossa participação no mercado, nós temos que desenvolver negócio, né, para os clientes existentes, nós temos que determinar, né, qual é a lucratividade que eu tenho no cliente, se eu estou entregando os nossos produtos e serviços dentro do tempo hábil e sem danos, como que é a nossa política de devolução, né, de produtos, né, como que nós tratamos as questões, né, do saque, né, do serviço de atendimento ao cliente, as reclamações, né, como é que nós tratamos os chamados de serviços para esse cliente. Então, são esses aspectos, essas métricas que nós temos que determinar quando estamos, né, tratando na perspectiva do cliente. Okay? Muito bem. Nós vamos ver as outras perspectivas daqui a pouquinho, né, já no próximo vídeo. Mas, pelo que vocês perceberam já nessa primeira parte do BSC, ele serve então como métricas, como medidas de desempenho focadas nas perspectivas, nessas 4 perspectivas empresariais, né? Então a perspectiva financeira é a do cliente, que foi aí destacado. Veja uma pergunta que eu faria para vocês agora, olha só. Por que essas metodologias, em especial o BSC, podem ser úteis para uma melhor gestão das empresas? Por quê? Na verdade, vocês já responderam na atividade anterior quando vocês disseram, olha, o aspecto informal da medição, ela acaba no dia a dia fazendo com que as pessoas sejam avaliadas. Principalmente quando eu relaciono as atividades dos colaboradores com a possibilidade de lucro, né? Foi em síntese aquilo que vocês colocaram anteriormente. E é isso mesmo. Na verdade, a colaboração que esses sistemas dão para as empresas é no sentido de, em cada uma dessas perspectivas, eu saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Tem uma figura, próxima figura que está aí postada para vocês, que ela é uma síntese do que é o BSC, né? Está um pouco pequeno aí, mas o que eu quero destacar dessa figura é essa palavra aqui, ó. Visão, tá? Aqui está escrito visão, ou seja, tudo que nós fazemos num processo de avaliação de desempenho, como a formulação da estratégia, a implementação dessa estratégia, todos esses aspectos devem estar alinhados com a visão empresarial. Antes de nós vermos a segunda parte do vídeo, vamos ver aqui a recuperação da figura que o vídeo está nos tratando. Ó, ele falou então da perspectiva financeira, aquela que está relacionada a valores, a metas de dinheiro mesmo, de recursos financeiros. E ele falou da perspectiva do cliente, que aqui ele destacou novamente a questão da qualidade, né, que a gente já discutiu bastante hoje, e que o cliente é, sem dúvida, o mais importante dos aspectos a serem avaliados. E agora nós vamos ver as outras perspectivas, a do aprendizado e crescimento, a dos processos internos do negócio. Voltamos daqui a pouquinho. Na questão do processo interno, né, nós temos que responder uma pergunta de como é que nós podemos agregar valor dentro do nosso processo interno. Quer dizer, como é que nós vamos alcançar os objetivos, por exemplo, de lançamento de novos produtos? Né? Como é que é o ciclo de desenvolvimento do nosso produto? Né? E se existe um tempo do ponto do equilíbrio realizado para isso? Então nós temos que trabalhar, né, na efetividade, né, no desempenho, né, e da eficiência dos nossos produtos, dos nossos processos internos. Né? E a outra perspectiva é uma perspectiva organizacional. Quer dizer, nós somos inovadores, estamos preparados para o futuro. É isso que dá a sustentabilidade para uma empresa.
É isso que garante que uma empresa dure. Então, nesse contexto, nós temos que tratar e ter métricas para entender qual é o clima organizacional da nossa empresa. Quer dizer, os funcionários estão satisfeitos, né, com a nossa empresa? Né, qual é a renda ou valor agregado por funcionário? Né, qual é o ciclo de retreinamento dos nossos funcionários? E aqui entra a questão da inovação. Quer dizer, como que nós estamos tratando a inovação dentro da organização? Quais são os programas de inovação que nós temos? Qual é a nossa política de inovação? Como que os nossos funcionários participam desse processo de inovação? Então, nós temos que ter uma métrica, e é por isso que essa questão do Balance Scorecard, ela está classificada nos precursores da inovação, porque eu preciso ter isso como uma parte da estratégia da organização. Ok? Então, é importante, né, antes da empresa iniciar um programa de inovação, ela implantar um modelo, mesmo que simplificado, né, de um Balance Scorecard, né, para gerenciar esse processo como um todo. Também temos que fazer uma ressalva aqui no seguinte, um ponto importante. Os projetos de inovação não podem ter as mesmas métricas, né, ou ser medido o seu desempenho pelas mesmas métricas na perspectiva financeira do que os produtos já estabelecidos. Porque não é justo. Se você tem um produto que já está no mercado, já está consolidado, você consegue medir, né, você já tem a participação de mercado. Se você quiser adotar essas mesmas métricas financeiras, né, que é onde a maior parte das empresas focam, em projetos de inovação, não vai dar certo. Claro, porque se é um projeto de inovação, você desconhece muitas situações, né, ou muitas características desse novo mercado, aceitação pelos clientes. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você estiver, né, tratando de um projeto de inovação, avaliar as suas métricas financeiras, para que você não queime o projeto. Né? Você tem que criar outras métricas para gerenciar esses projetos de inovação. Ok? Mais informações sobre inovação, né, no portal efagundes.com. Né, nós realizamos workshops, né, sobre inovação disruptiva, né, para produtos e serviços. Muito bem. Finalizamos aí as outras duas perspectivas, a de desenvolvimento da equipe, obviamente envolvendo a questão comportamental, como o professor aí destacou, e a questão fundamental que ele traz, né, na discussão das perspectivas do BSC, é que ele acaba sendo, enquanto método, um aspecto precursor da própria inovação, ou seja, antes do processo de inovação, nós precisamos medir aquilo que já está funcionando para que nós possamos identificar possíveis lacunas que possam ser ainda melhoradas. É o que o professor aí destacou. Sendo assim, vamos para uma última pergunta para vocês. Todas as empresas, em termos de cultura e comportamento, estão preparadas, na opinião de vocês, elas estão preparadas para terem avaliação de desempenho? O que é necessário, na opinião de vocês, para que ela implante um bom sistema de avaliação? Então, são duas perguntas em uma. Estão preparadas, sim ou não? E o que é necessário para estarem? Boa atividade, voltamos daqui a pouquinho.
Olá, pessoal. Taubaté! Temos aqui o pessoal de Taubaté que nos enviou uma resposta. Não, porque muitas empresas não têm um lado empreendedor. Gostei, hein? Vocês conectaram o empreendedorismo com a questão da avaliação de desempenho. Bacana, isso mesmo. Acabam misturando as coisas, né? Pessoal com o lado profissional, não tem padrão, não tem nada. Muito boa a resposta de vocês, parabéns. Porto Velho, também participando, abraço a todos de Porto Velho. Não, mais uma vez, treinamento das equipes, implantação de processos, clareza nos critérios de avaliação. Olha que bacana, hein? Vou repetir, clareza nos critérios de avaliação. Parabéns, muito bem destacado esse item. São Bento do Sul, Santa Catarina, também nos mandaram aqui a resposta. Um abraço a todos. Hoje, informação é a principal ferramenta de um negócio de sucesso e, com isso, elas devem estar preparadas. Porém, nem todas seguem uma formalidade, mas sim executam de forma informal. Parabéns! Muito boa a resposta de todos vocês e cada um, né, pegando um ponto que nós destacamos aqui na aula. Fico contente. Vamos lá, continuando, indo para a parte final aqui do nosso encontro. Sistemas de informações gerenciais. Gente, sem um sistema de informações gerenciais, sem um SIG, é impossível nós chegarmos adequadamente às informações essas que vocês muito bem destacaram nas respostas de vocês, né? É necessário que haja um bom sistema de gerenciamento, que apoie o processo de tomada de decisão, não é? Para que eu esteja constantemente avaliando o mundo real, a coleta de dados precisa estar organizada para que eu gere, então, informações e por meio da avaliação, eu execute a análise. Olha que bacana. Análise, ok? Execute a análise. Isso é fundamental e é uma função do SIG, Sistema de Informação Gerencial. Que é o quê? Na verdade, é o sistema que busca funcionar como um ferramental tecnológico visando o controle, mas principalmente a avaliação das atividades organizacionais. Ah, professor, dá para ter métrica sem o sistema? Dá, mas não é o adequado. Nós sempre sugerimos que haja o quê? Um bom ferramental tecnológico. Avaliar, gente, é preciso. Avaliar é preciso. Se realmente queremos saber se estamos caminhando de forma eficaz no sentido daquilo que traçamos no nosso planejamento, nós precisamos das métricas que nos auxiliem a avaliar a nossa conduta e os nossos resultados. Esta é a principal conclusão dessa discussão que nós fizemos aqui hoje. A avaliação é necessária, ela é importante, ela é fundamental. É a avaliação e o sistema de métricas amparados por um bom sistema de informação gerencial que vão possibilitar que nós saibamos para onde estamos indo, de que forma estamos indo e o que nós precisamos corrigir neste caminho que estamos seguindo. As empresas precisam preparar-se culturalmente para isso, mas nós, colaboradores, nós profissionais da área contábil, precisamos também nos aculturarmos e entendermos a importância de medir, mas, sobretudo, a importância de sermos medidos, de sermos avaliados. Agradeço a atenção de todos vocês, obrigado pela participação, pelas colaborações excelentes que vocês fizeram e eu vou deixar vocês com um vídeo final que também diz respeito ao conteúdo que nós discutimos aqui hoje. Sucesso a todos, um grande abraço e até breve. Você tem um bom sistema de informações gerenciais?
Você compartilha esse sistema com sua equipe? Periodicamente você faz análise geral do seu negócio? Vamos ver uma grande frase do John Kennedy que ele nos deixa e nos fala sobre esse assunto. Esforços e coragem não são suficientes sem propósito e sem direção. Ou seja, não adianta nós tocarmos as nossas empresas se nós não tivermos um propósito, uma direção e ter um sistema de informações que permita a gente corrigir rumos. Você, como empreendedor, junto com sua equipe, junto com a sua turma gerencial, você precisa definir as informações que geram conhecimentos de todo o seu negócio em nível diário, semanal, quinzenal e mensal. A partir daí, você vai elaborar o seu SIG, ou seja, seu Sistema de Informações Gerenciais. Não tenha medo de usar planilhas eletrônicas adicionais às informações que o seu software de gestão lhe oferece. Porque muitas das informações realmente não estão no seu software. Então você vai precisar fazer isso numa planilha, fazer à mão, porque são justamente aqueles dados que se transformam em informação, que geram conhecimento e que proporcionam uma tomada de decisão. Uma coisa interessante que nós precisamos saber é que um SIG, ou seja, um sistema de informação, ele pode nos monitorar dia a dia, semana a semana, mês a mês, se nós estamos no caminho certo. Ele pode nos dizer se nós temos que corrigir rumos. Ele pode nos avisar se nós vamos atingir, até mesmo ultrapassar nossas metas. Então, eu não consigo ver gestão se não tiver um bom sistema de informações gerenciais para lhe ajudar.